Conforme o laudo do Instituto de Criminalística, a DNA se apropriou indevidamente de pelo menos R$ 39,5 milhões do Banco do Brasil. O dinheiro lastreou empréstimos que engordaram o caixa 2 do PT. Os peritos fizeram uma varredura em números de contas bancárias, valores envolvidos, datas e locais das retiradas. Os R$ 39,5 milhões incluíram lucros em aplicações financeiras feitas com dinheiro antecipado pelo Banco do Brasil, serviços devidamente quitados sem que houvesse comprovação da execução dos trabalhos e honorários considerados exagerados. Entre as operações irregulares, a DNA embolsou R$ 5,3 milhões a obter deságios com fornecedores, desconto que deveria ter sido devolvido ao cliente. A autorização formal para depositar R$ 73,8 milhões da VisaNet na conta da DNA foi dada pelo então diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Anteriormente, os valores eram destinados direta e individualmente aos fornecedores. Após o acolhimento da denúncia pelo STF, todos os mensaleiros, um a um, depuseram sob orientação de advogados dos mais bem pagos do país. Trataram de refutar as acusações e desqualificar a denúncia do Procurador-Geral da República. Nada de ilegal teriam cometido. Todos garantiram e reiteraram não tinham envolvimento com quaisquer fatos que os desabonassem. Negaram todas as evidências, admitiram tão somente o uso do dinheiro de Caixa 2 e para pagar despesas de campanha eleitoral. Um crime menor. Articulados, advogados de defesa evitaram fazer perguntas que pudessem prejudicar os outros réus. Ao contrário, trataram de se reunir constantemente e interpelar os denunciados de forma a ajudar uns aos outros. O depoimento do ex-deputado Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, caçado na esteira do escândalo do Mensalão, foi exceção. Ele afirmou ter negociado com o PT o pagamento de serviços advocatícios para o então deputado Ronivan Santiago, do PP do Acre, em troca de apoio parlamentar ao governo Lula. O dinheiro teria sido pago em 3 parcelas, sendo 2 de R$ 300 mil em agências do Banco Rural em Brasília, e outra de R$ 100 mil entregue em hotel da capital federal. Deu-se bem, Silvio Pereira, o ex-secretário-geral do PT, que durante os bons tempos do Mensalão, ganhou de presente um Jeep Land Rover de empresa fornecedora da Petrobras. Ele fez acordo com a Procuradoria-Geral da República para suspender o processo que seria obrigado a responder. A punição de Silvinho durante 3 anos teria de prestar 750 horas de serviços comunitários à Prefeitura de São Paulo. Além disso, o ex-secretário-geral se comprometeu a comparecer periodicamente à Justiça e a comunicar previamente qualquer viagem longa que pretendesse fazer. Silvinho se disse aliviado com o que conseguiu. Ao aceitar a punição dos trabalhos comunitários, contudo, admitiu ter cometido práticas delituosas e pôs em situação constrangedora os outros acusados, companheiros seus, que respondiam por crimes mais graves e não puderam se beneficiar do acordo que o livrou de uma condenação mais rigorosa. No governo Lula, Silvinho foi responsável pela distribuição de cargos de segundo escalão. Como se sabe, as posições na máquina administrativa não valiam pelos salários que representavam, mas sim pelo poder que seus ocupantes desfrutavam ao usar o emprego público para enriquecer, fraudando licitações, contratos e desviando os recursos que deveriam servir para atender às necessidades do povo e do país. Afinal, o dinheiro que sustenta as máquinas públicas vem de impostos arrecadados da população. Apesar dos serviços comunitários, Silvinho usufruiu o segundo mandato de Lula. Júlio César dos Santos, dono da TGS Consultoria e sócio do onipresente José Dirceu, subcontratou a DNP Eventos, empresa registrada em nome da mulher de Silvinho, Débora Neinstein, e do irmão dele, Ademir Pereira. Aparentemente, a empresa era dirigida mesmo por Silvinho e deveria organizar um evento cultural no Espírito Santo. A TGS, por sua vez, havia sido contratada sem licitação pela Petrobras. A prestação de serviços rendeu R$ 55 mil à DNP, sempre a Petrobras na vida de Silvinho. Em 2008, Silvinho estaria construindo uma pousada em Ilhabela, praia do litoral norte de São Paulo. Lá foi visto com frequência desfilando num novo automóvel. Não um Land Rover, como o que provocara o escândalo em 2005, mas um autêntico Toyota Fielder, avaliado em R$ 65 mil. Outro personagem que brilhou na era Lula, o publicitário Duda Mendonça. Ao depor no processo do Mensalão em janeiro de 2008, disse desconhecer a origem dos R$ 10,5 milhões repassados a ele por Marcos Valério numa empresa offshore, em pagamento por serviços prestados em campanhas eleitorais, entre as quais a que ele elegeu o presidente Lula em 2002. Em seu depoimento, Duda Mendonça admitiu o não pagamento de impostos e informou ter quitado multa referente à sonegação no valor de R$ 4,3 milhões.
Apesar da acusação de lavagem de dinheiro, o publicitário continuou prestando serviço à Petrobras no segundo mandato de Lula, dentro de um contrato de 250 milhões de reais. Duda Mendonça também teria expandido negócios agropecuários em propriedade rural no sul do Pará. Ao depor a CPI dos Correios em 2005, o diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, afirmou ter recebido ordem do então ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Luiz Gustinken, do PT de São Paulo, para repassar recursos de publicidade do fundo Visanet à empresa de Marcos Valério. O dinheiro, como se sabe, acabaria no PT e financiaria atividades de Caixa 2 do partido do presidente da República. Ao depor a justiça no processo do Mensalão, acusado de corrupção passiva, Henrique Pizzolatto voltou atrás e livrou o ex-ministro Luiz Gustinken de qualquer responsabilidade. Em fevereiro de 2008, justificou a reviravolta ao alegar que, na época da CPI, estava sob ameaça de que iam me prender. Não tive condições de raciocinar, fui coagido, ameaçado e humilhado. É mesmo? Henrique Pizzolatto teve dificuldades ao explicar à justiça o episódio em que mandou o office boy Luiz Eduardo Ferreira pegar envelope com 326 mil reais em agência do Banco Rural no Rio de Janeiro. Ele estava atendendo, segundo ele mesmo, a um pedido de uma secretária de Marcos Valério, a quem não conhecia. Tampouco conhecia o conteúdo do envelope, o qual Marcos Valério desejava que chegasse às mãos do PT. Segundo Pizzolatto, ele simplesmente deixou o envelope com os documentos para a pessoa do PT na portaria do prédio em que residia. Obviamente não revelou o nome do recebedor. O incrível da história é que, após pôr as mãos no envelope com 326 mil reais em janeiro de 2004, o então diretor do Banco do Brasil comprou um apartamento em Copacabana, na badalada zona sul do Rio, por 400 mil reais. Aqui Pizzolatto se contradisse. Depois de garantir ter quitado o imóvel com pagamento em cheque, acabou por confessar a entrega de 100 mil reais em dinheiro vivo. Mas a vida não deixou de sorrir para Pizzolatto. Aposentado pelo Banco do Brasil com 13 mil reais mensais, continuava morando no mesmo e bem situado apartamento em Copacabana. Luiz Gustinken também se deu bem. Apesar de denunciado por peculato e acusado pelo desvio de recursos de contratos de publicidade do governo federal para empresas de Marcos Valério, que irrigaram Caixa 2 do PT, o ex-ministro, um dos auxiliares mais próximos de Lula, abriu uma empresa de consultoria em 2007 e voltou a morar numa chácara no interior de São Paulo. O único revés do ex-ministro teria sido a decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, de aplicar-lhe multa de 30 mil reais. Mesmo assim, Gustinken iria recorrer. De acordo com o levantamento do TCU, em sua gestão houve contratos de publicidade com orçamentos forjados e falta de controle sobre a veiculação de anúncios federais. Uma auditoria apuraria supostos prejuízos de 9 milhões de reais com serviços de publicidade não prestados ou superfaturados. A maracutaia envolveria, entre outros, o publicitário Duda Mendonça. Os deputados Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, ex-PL, e Paulo Rocha, do PT do Pará, definitivamente não tiveram do que reclamar. Com medo de cassação depois de acusados de envolvimento com o Mensalão, renunciaram aos mandatos ainda em 2005 para se candidatarem no ano seguinte. Reeleitos, os dois tiveram os processos por decoro parlamentar arquivados pelo Conselho de Ética da Câmara. A medida também beneficiou o deputado João Magalhães, do PMDB de Minas Gerais, que foi envolvido com a máfia das ambulâncias. Note-se que tanto Valdemar Costa Neto quanto Paulo Rocha foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por fazer parte de organização criminosa e por isso passaram a ser investigados pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O primeiro sofreu a acusação de receber 6,5 milhões de reais do valeroduto. O segundo teria posto as mãos em 920 mil reais. Interessante o adendo ao relatório que livrou os mensaleiros de autoria do deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, segundo o qual parlamentares não devem ser investigados pelo Conselho de Ética por fatos ocorridos em legislaturas passadas, exceto se acusados após as eleições ou se surgirem fatos novos na denúncia. Ou seja, a investigação de deputados que renunciaram seria uma afronta à vontade dos eleitores, não importando se os senhores parlamentares abriram mão dos mandatos, aproveitando brecha na legislação para fugir da cassação, nem se usaram dinheiro supostamente desviado a fim de comprar os votos necessários para garantir os novos mandatos. Para constar, o patrimônio de Paulo Rocha teria subido 1.248% entre os anos de 2002 e 2006, isto é, ainda no primeiro mandato do presidente Lula. Cabe ressaltar ainda o paradeiro de dois mensaleiros estrelas de primeira grandeza em razão dos cargos ocupados, José Genuíno, do PT de São Paulo, e João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, respectivamente presidente nacional do partido e presidente da Câmara dos Deputados no primeiro governo Lula. Ambos voltaram a Brasília em 2007, protegidos por mandatos de deputado federal. Se antes eram participantes e eloquentes, passaram a se esconder no fundo do plenário como se o tempo fosse capaz de apagar a mácula do escândalo do Mensalão. Agora, Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT, para quem as investigações do Mensalão dariam em nada e seriam no futuro motivo de piada de salão.
Apesar de receber como professor da rede pública de Goiás durante 7 anos sem trabalhar, Delúbio Soares ainda mantinha o direito de lecionar mais de 2 anos após a descoberta do fantasma. Ele não fora desligado do cargo, apesar de já condenado a restituir R$ 164 mil recebidos indevidamente. Em Buriti Alegre, em Goiás, conforme descreveu o repórter Hudson Corrêa, da Folha de São Paulo, Delúbio Soares era uma celebridade. Em 15 de agosto de 2007, por exemplo, ele subiu no palanque com o governador Alcides Rodrigues Filho, do PP, para inaugurar um frigorífico. Depois, Delúbio Soares acompanhou o governador ao aeroporto local no automóvel Vectra, registrado em nome do irmão do ex-tesoureiro, o vereador de Goiânia, Carlos Soares, do PT. E detalhe, um outro veículo escoltava o carro de Delúbio com 2 homens para dar segurança ao ex-tesoureiro. Em 23 de janeiro de 2008, Marcos Valério, enigmático, encaminhou 4 questões a Delúbio Soares que depunha à justiça no processo do mensalão. Vale a pena. Número 1. O interrogando participou de alguma reunião nos anos 2003 a 2005 com Antônio Palocci? Para tratar de qual assunto? 2. Se encontrou alguma vez Marcos Valério fora do Brasil? 3. Se encontrou alguma vez com alguma autoridade chinesa? 4. Frequentou a Granja do Torto em Brasília? Em caso afirmativo, em companhia de quem? Não se sabe o que Marcos Valério pretendia. Pareceu ser uma ameaça velada ao PT, inclusive a Lula, como quem diz: façam o que estou pedindo. Façam o que estou pedindo. Não há notícia se obteve êxito. É provável que sim, tanto que não voltou mais ao assunto. Ao contrário, seu depoimento à justiça tratou de refutar todas as evidências que existiam contra ele e contra outros personagens do mensalão. Confirmou-se, por outro lado, que Marcos Valério se encontrou com petistas, depois de espernear. Quanto a Delúbio Soares, manteve-se frio, característica dele. Não respondeu à provocação de Marcos Valério, pelo menos em público. Em seu depoimento, o ex-tesoureiro agradeceu Marcos Valério pelos empréstimos que abasteceram os cofres do PT nos anos de 2003 e 2004, o que teria permitido a ele cobrir dívidas e despesas do partido. Por outro lado, Delúbio Soares disse não ter tomado decisões sozinho e que o comando do PT sabia do rombo nas finanças do partido. Nas palavras do ex-tesoureiro, fizemos uma reunião no Partido dos Trabalhadores com todos os estados, agora estou me lembrando, quase R$ 26 milhões era a dívida dos diretórios regionais. E eu apresentei esse problema à executiva. A executiva encontra uma solução. Da reunião teriam participado, conforme Delúbio Soares, o senador Luiz Mercadante, do PT, o deputado Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, a então prefeita Marta Suplicy, de São Paulo, Luiz Mercadante de São Paulo, perdão, o deputado Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, a então prefeita Marta Suplicy, de São Paulo, o presidente da legenda José Genuíno, de São Paulo, e os dirigentes partidários Silvio Pereira, de São Paulo, e Silvio Pereira, deixa eu ler de novo isso aqui. Da reunião teriam participado, conforme Delúbio Soares, o senador Aloysio Mercadante, de São Paulo, o deputado Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, a então prefeita Marta Suplicy, de São Paulo, o presidente da legenda José Genuíno, de São Paulo, e os dirigentes partidários Silvio Pereira, Walter Pomar, Romênio Pereira e Joaquim Soriano. A solução encontrada por Delúbio Soares, soube-se depois, foi o Valério Duto. Bode expiatório, Delúbio Soares acabou sendo o único expulso do PT por conta do escândalo do mensalão. Silvio Pereira solicitou a própria desfiliação e José Genuíno e Marcelo Sereno, secretário de comunicação, renunciaram aos cargos. Mas Delúbio Soares não se deu mal. Como celebridade, o velho amigo de Lula dos tempos de sindicalismo andava para cima e para baixo em São Paulo. Quando não estava na capital paulista, passava uma parte do tempo na fazenda de Buriti Alegre, registrada em nome do pai. Em Goiânia, o ex-tesoureiro passou a se apresentar como consultor de empresas. Lá teria aberto uma agência de publicidade para vender anúncios na internet. Daqueles que perderam o emprego em decorrência do escândalo do mensalão, o ex-ministro José Dirceu parece ter sido quem mais demonstrou competência para se adaptar à condição de consultor de empresas. Segundo a revista Veja, o capitão do time de Lula fora do governo embolsava até R$150 mil por mês em consultorias, circulava em carro com motorista e frequentava os melhores restaurantes onde era visto com charutos cubanos. José Dirceu comemorou com festa o lançamento de seu site na internet, implantou fios de cabelo para melhorar o visual e teria comprado uma casa para a mãe no interior de Minas Gerais. Sócio de um escritório de advocacia, tocava uma empresa de consultoria, mas a maior parte do tempo viajava para a Europa, Estados Unidos, Canadá e vários países da América Latina, sem contar os numerosos percursos dentro do Brasil. O ex-ministro Dirceu tinha para descansar o belo sobrado em Vinhedo, em São Paulo, dentro de condomínio fechado. Ali ocorreu talvez a única dor de cabeça do ex-deputado, além do constrangimento de ter de reconhecer em depoimento à justiça que se reuniu com Marcos Valério, diretores dos bancos Rural e BMG no Ministério da Casa Civil. 4 meses após deixar o governo, ladrões arrombaram a casa de Vinhedo e levaram um aparelho televisor de plasma, charutos, chocolates e um tapete vermelho.
Como José Dirceu, Marcos Valério também virou consultor de empresas e fez implantes de cabelo para mudar a aparência. Apesar de ter ficado com os bens bloqueados pela justiça, o empresário reformou sua mansão no bairro Castelo, tá pessoal? Tá de Castelo aqui, bairro Castelo, em Belo Horizonte, e arrendou uma fazenda no interior de Minas Gerais a fim de criar cavalos de raça. Manteve também a mansão em Brumadinho, região metropolitana da capital mineira, e atendia clientes no elegante escritório no bairro de Salvace, na zona sul de Belo Horizonte. No lugar das malfadadas agências de publicidade SMPB e DNA, Marcos Valério comandava a nova agência Bárbara Comunicação, Vida Nova. Um dos pivôs do escândalo do Mensalão, denunciado por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, Marcos Valério seguia confiante de que se livraria das acusações de envolvimento com operações de crédito milionárias supostamente forjadas para justificar a movimentação de Caixa 2 do PT. Ao depor à Justiça Federal, em fevereiro de 2008, disse que o então ministro José Dirceu sabia dos empréstimos tomados pela SMPB junto aos bancos Rural e BMG, embora tivesse tratado do assunto apenas com o amigo Delúbio Soares e o secretário-geral do PT, Silvio Pereira. Como o lendário Al Capone, os maiores apuros de Marcos Valério pareciam girar em órbita dos problemas com o imposto de renda. Em junho de 2007, a Justiça Federal instaurou a ação penal por sonegação de 54,7 milhões de reais de tributos da agência de publicidade DNA, entre 1999 e 2002. Conforme o Ministério Público, Marcos Valério e seus sócios lesaram o fisco com a simulação do furto de um veículo que, segundo os réus, transportava a documentação exigida pela Receita durante autuações que tinham o objetivo de apurar a real movimentação financeira da empresa. Para se livrar de uma condenação de 2 anos e 11 meses por crime contra a ordem tributária, Marcos Valério pagou 6,8 milhões de reais ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, em maio de 2006. De acordo com o Ministério Público, a fraude ocorreu no pagamento de funcionários da DNA entre 1996 e 1999. Alguns receberam salários por fora da folha de pagamento, enquanto outros ganharam mais do que o declarado na contabilidade da empresa. Em maio de 2008, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou Marcos Valério por falsidade ideológica e por comprar notas fiscais frias para a agência SMPB nos anos de 2002 e 2003. O empresário pagaria entre 3% e 4% do valor de cada nota falsa emitida. Condenado a 1 ano de prisão em regime aberto, teve a pena convertida em multa de 2 salários mínimos somada à prestação de serviços comunitários por 2 anos. 2 meses depois, a 9ª Vara Criminal da Justiça Federal de Belo Horizonte recebia a denúncia do Ministério Federal. Marcos Valério e a mulher, Renilda Santiago, passariam a responder com outros ex-sócios da SMPB por crimes de sonegação tributária, falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e formação de quadrilha. Os réus teriam sonegado pelo menos 90 milhões de reais em impostos entre 2003 e 2004. Foram detectadas fraudes na movimentação bancária da agência SMPB, junto a várias instituições financeiras. Conforme a acusação, recursos vultosos saíram e entraram nas contas da empresa, lançados na maioria dos casos como empréstimos para o PT. Ao mesmo tempo, valores incorretos sobre as operações eram registrados na contabilidade da SMPB. A agência de publicidade não teria recolhido vários impostos. Em novembro de 2008, o Ministério Público Federal em Belo Horizonte denunciou Marcos Valério e outras 26 pessoas, incluindo dirigentes e ex-diretores do Banco Rural, por crimes ligados ao chamado Mensalão Mineiro. O esquema de Caixa 2 teria desviado pelo menos 3,5 milhões de reais de recursos públicos para a campanha de reeleição do governador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, em 98. Entre os acusados estava João Heraldo Lima, que ocupava o cargo de secretário da Fazenda de Eduardo Azeredo na época do Mensalão Mineiro. Ele havia se tornado presidente do Banco Rural e também foi denunciado Rogério Tolentino, sócio de Marcos Valério. Em 98, Rogério Tolentino era juiz eleitoral em Minas Gerais e teria recebido 300 mil reais para favorecer Eduardo Azeredo nas eleições. Da mesma forma que José Dirceu, pouco se soube das atividades de Marcos Valério como consultor de empresas depois do escândalo do Mensalão. Um dos trabalhos do empresário, porém, veio à tona em 10 de outubro de 2008. Deu o que falar. Naquele dia foram presos Marcos Valério, o sócio Rogério Tolentino, policiais federais e advogados durante a Operação Avalanche da Polícia Federal. A acusação: forjar um inquérito policial contra 2 fiscais da Fazenda Paulista responsáveis por multar em 104,5 milhões de reais a empresa Praia Mar, do empresário Walter Faria. A Praia Mar fazia parte do grupo Petrópolis, detentor da marca de cerveja Itaipava. O falso inquérito tinha a finalidade de intimidar e constranger os fiscais. Familiares deles seriam interrogados e desmoralizados, e com isso se esperava forçar a anulação da multa por fraude fiscal no comércio de cerveja.
Marcos Valério teria contratado 2 advogados que, associados a 3 investigadores de polícia, teriam levantado informações pessoais sobre os fiscais. Com base nos dados obtidos, encomendaram o inquérito policial a 2 delegados federais. Valério teria armado tudo na condição de conselheiro da Praia Mar. A Justiça Federal de Santos, no litoral sul de São Paulo, aceitou a acusação do Ministério Público Federal contra Marcos Valério. Ele passou a responder por formação de quadrilha, corrupção ativa e denunciação caluniosa. Teria havido uma trama para provocar um acidente automobilístico com a finalidade de ferir um dos fiscais da fazenda que multaram a cervejaria. Walter Faria, dono da Petrópolis, também virou réu. De acordo com a Polícia Federal, ele ofereceu R$3 milhões pela abertura do falso inquérito e o vazamento da história para a imprensa. Se os fiscais fossem presos, pagaria R$5 milhões. Parte 17. 2 anos depois, a Polícia Federal desmantelou outras organizações. Polícia Federal desmantelou outra organização criminosa nos Correios. Apesar de a ECT, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ter sido a ponta do novelo do maior esquema de corrupção da administração federal do PT, Lula deixou a coisa correr solta, lavou as mãos. Em 2005, no calor do escândalo, ainda demitiram 3 funcionários, incluindo Maurício Marinho, o chefe de contratação e administração de material, afastado após gravação clandestina mostrá-lo recebendo propina. Remanejaram outros 20 servidores, todos ocupantes de cargos de chefia na época. Note-se bem, eles foram transferidos de função, mas mantidos na empresa. E as cartas do jogo, antes divididas entre PMDB, PT e PTB, se concentrariam no segundo mandato de Lula no partido do ministro das Comunicações, Hélio Costa, PMDB Minas Gerais, cuja legenda se tornara a principal base de apoio do governo. Deu no que deu. 2 anos após o escândalo do Mensalão, a Polícia Federal e o Ministério Público desencadearam a Operação Selo. Era agosto de 2007. Prenderam uma quadrilha especializada em fraudar licitações, vender produtos e fornecer serviços para os Correios. A ironia é que entre os 5 presos estava o empresário Arthur Waschek Neto, Waschek, W-A-S-C-H-E-C-K, apontado como responsável por encomendar a gravação das imagens de Maurício Marinho em 2005. Este o contrariara e a filmagem teria sido uma vingança. De qualquer forma, Arthur Waschek Neto continuaria na ativa, operando dentro dos Correios. Para o delegado federal Daniel França, a corrupção nos Correios se assemelhava a um câncer que ressurgia por metástase. Declaração do delegado. Como os traficantes fazem no morro, quando são mortos ou presos, acontece o mesmo no serviço público. Uma quadrilha sai e entra outra para praticar os mesmos atos ilícitos no seu lugar. Por orientação de Lula, o PMDB indicara toda a nova linha de comando dos Correios. Do presidente Carlos Henrique Custódio aos principais dirigentes da empresa, todos eram padrinhos de Hélio Costa, PMDB de Minas Gerais, José Sarney, do PMDB do Amapá, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Ney Suassuna, do PMDB do Paraíba e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o líder no governo no Senado. As investigações apontaram a existência de uma tabela da propina quitada com dinheiro, empregos, passagens, mimos e outras vantagens. As máfias incrustadas nos Correios englobariam cerca de 20 empresas. A história do empresário Arthur Waschek Neto vinha de longe. No governo do presidente Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, ele foi envolvido com uma compra superfaturada de bicicletas. O escândalo ajudou a derrubar o então ministro da Saúde, Alceni Guerra. Com o tempo, Arthur Waschek Neto concentraria suas ações nos Correios. Preso, foi acusado de ser lobista e intermediador junto ao grupo de empresários denunciado por fraudar licitações. A quadrilha corromperia funcionários para vender produtos com especificações abaixo do previsto em editais e, portanto, repassaria bens de qualidade inferior. Assim, podia oferecer preços menores. Venceu licitações para entregar cofres, geladeiras, tênis, botas, capas de chuva e guarda-chuvas. Em consequência da Operação Selo, perdeu o cargo de diretor de operações dos Correios, Carlos Roberto Sammartini Dias. Foi afastado apenas. Não houve anúncio de sua demissão. Ele manteria ligações com o empresário Marco Antônio Bulhões, preso pela Polícia Federal. Para o procurador Bruno Ascioli, Arthur Waschek Neto era um símbolo subproduto da corrupção e da impunidade que imperam no país. Do procurador Bruno Ascioli, que estimou prejuízo em milhões de reais para a estatal federal. Ele lesa, frauda, chantageia e corrompe há anos sem que nada aconteça. Um dos casos que mais chamou a atenção foi do transporte de cargas pelo correio aéreo noturno. Em novembro de 2007, a Justiça Federal determinou a indisponibilidade de aeronaves, imóveis e veículos das empresas Skymaster Airlines e Beta, Brazilian Express Transportes Aéreos, acusadas de fraudar licitação e desviar 413 milhões de reais dos Correios. Ambas agiriam em conluio para controlar contratos de prestação de serviços.
7 meses antes, porém, o TCU, Tribunal de Contas da União, já havia determinado aos Correios a suspensão da licitação para o correio aéreo noturno. Considerou viciadas as regras do certame e não viu motivo para a contratação emergencial com reajuste de 61% e valores despendidos que passariam dos 82,5 milhões de reais e atingiriam 132,7 milhões de reais. Os esforços da CPI dos Correios para apurar irregularidades quase não adiantaram nada. Em janeiro de 2008, quase 3 anos depois das primeiras notícias acerca do esquema de corrupção nos Correios, a Polícia Federal apresentou um relatório de 130 páginas sobre o caso. O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, foi denunciado por formação de quadrilha, acusado de realizar um verdadeiro loteamento da empresa federal, com vistas a operar o que se descreveu como fábricas de dinheiro. As empresas contratadas pelos Correios teriam de destinar de 3 a 5% de tudo o que recebiam para engordar os cofres do PTB. O computador apreendido com o dirigente do partido mostrou detalhes da contabilidade da propina, incluindo nomes de empresas, valores de contratos, funcionários responsáveis pela cobrança de propina, frequência de pagamentos e percentuais acertados e encaminhados ao PTB. Licitações dirigidas, compras supérfluas, empresas agindo em conluio e superfaturamento de produtos e serviços permearam contratos da ordem de 8 bilhões de reais. Do relatório da PF, as solicitações de contribuições aos fornecedores da ST por parte dos empregados dos Correios, membros da quadrilha, eram explícitas e algumas vezes chegavam à beira da extorsão. Além da entrega de dinheiro em troca de informações e de benefícios indevidos nos procedimentos administrativos de licitação, nas prorrogações de contratos, na repactuação de preços, os fornecedores da ST também contribuíam diretamente para o partido nas campanhas eleitorais. O relatório também apontou para o PT. O ex-diretor de tecnologia dos Correios, Eduardo Medeiros, indicado para o cargo com o beneplácito da dupla José Dirceu / Silvio Pereira, teria favorecido a empresa Nova Data de Mauro Dutra, o Maurinho, amigo de Lula. A Nova Data teria obtido reajuste inexplicável no valor de um de seus contratos, além de ter vencido uma licitação com critérios supostamente irregulares. A empresa teria sido poupada de pagar multas por atraso na execução de serviços, do relatório. Apesar de ainda não ter sido cabalmente provado, Mauro Dutra é suspeito de ter feito acertos com servidores de pelo menos 2 áreas dos Correios para vencer uma licitação e também para obter reajuste de 5,5 milhões de reais no valor de um contrato. O inquérito da Polícia Federal acrescentou. Ao longo dos anos, vem ocorrendo tanto nos Correios quanto em outras empresas estatais do país uma espécie de loteamento dos cargos em comissão a pessoas dos mais diversos matizes políticos que se alternam no poder. Através desse instrumento censurável, busca-se angariar recursos financeiros junto às empresas privadas fornecedoras de serviços e produtos ao aparelho estatal em compensação aos ajustes escusos realizados pelos gestores de tais empresas. Esses recursos, geralmente provenientes de Caixa 2, são em parte destinados aos partidos políticos infiltrados nas empresas públicas à custa da dilapidação do erário levado a cabo por meio de fraudes de toda a ordem realizadas em licitações. No arquivo de computador de Fernando Godoy, assessor de Antônio Osório Batista, diretor de administração dos Correios, os federais encontraram uma planilha que registrava compra superfaturada de 1.000 furgões da marca Fiat. Cada veículo teria sido adquirido por R$ 34 mil, enquanto o preço de mercado era de R$ 27,5 mil. Além disso, R$ 27.500. Além disso, a planilha indicava propina de R$ 1.000 por automóvel, totalizando R$ 1 milhão, do qual R$ 50 mil teriam sido destinados ao PTB. Tanto Antônio Osório Batista como Fernando Godoy foram indicados para ocupar postos estratégicos dos Correios por Roberto Jefferson. Pode-se dizer que Jefferson era um símbolo da política brasileira. Acusado em diversos escândalos e falcatruas, manteve o cargo de presidente nacional do PTB. O partido, por sua vez, fez parte da base de apoio político do governo Lula em seus 2 mandatos. Em setembro de 2008, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, denunciou Jefferson e mais 7 servidores dos Correios à Justiça, incluindo Antônio Osório Batista e Maurício Marinho por formação de quadrilha e prática de corrupção generalizada. Para os procuradores da República, Bruno Ascioli, Raquel Branquinho e José Alfredo de Paula, os Correios foram vítima da ação organizada de quadrilhas compostas basicamente por empregados públicos, políticos, empresários e lobistas. O grupo teria recebido 5 milhões de reais de propina em pouco mais de 2 anos de governo Lula. Quanto a Roberto Jefferson, era o responsável por monitorar o desempenho de correligionários do PTB na estatal, um gênio do crime, na definição de Bruno Ascioli. Sob o comando de Jefferson, os PTBistas tinham a missão de arrecadar fundos para o partido. Os desvios de recursos nos Correios ocorreriam há mais de uma década e, portanto, viriam do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo. O grupo de Roberto Jefferson teria herdado o esquema. De acordo com a denúncia, Jefferson, líder da quadrilha, repassava demandas financeiras e, assessorado pelo denunciado Roberto Garcia Salmeron, monitorava o desempenho do denunciado Antônio Osório em sua missão de arrecadar fundos para o PTB.
Roberto Garcia Salmeron, amigo do presidente do PTB, trabalhou durante anos nos Correios e, conforme a denúncia, seria uma espécie de consultor para desvios de recursos de contratos da estatal. Ao depor como réu no processo do Mensalão em fevereiro de 2008, Roberto Jefferson admitiu ter recebido R$5 milhões no Caixa 2 do PT em troca de apoio parlamentar do PTB ao governo Lula. Segundo ele, R$1 milhão pagaram a produção de comerciais de televisão do partido em 2003 e R$4 milhões serviram para quitar despesas da campanha PTBista nas eleições municipais de 2004. O prefeito de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Carlos Alberto Benjani, do PTB, teria sido um dos agraciados com R$750 mil. Ele também foi apoiado pelo PT. Em 2008, renunciou em meio a um escândalo de corrupção. De acordo com o relato de Roberto Jefferson, o PTB também recebeu do governo Lula o Ministério do Turismo, a presidência da Eletronorte, uma diretoria dos Correios e a presidência do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. A proposta de Mauro Dutra, o Marinho, além da nova data supostamente metida nas tramóias que ocorreram nos Correios, o empresário dirigia a ONG Ágora, que durante quase 4 anos foi investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Criada para organizar e dar cursos de capacitação a trabalhadores, a Ágora foi acusada de desviar R$900 mil do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O valor fora corrigido para R$1,8 milhão em abril de 2008, quando da condenação do amigo de Lula cabia recurso. No final de outubro de 2008, a Polícia Federal pôs em ação a Operação Déjà Vu para desmantelar um suposto esquema fraudulento em licitações e na venda e transferência de agências franqueadas dos Correios, com o envolvimento de funcionários da estatal. A maracutaia representaria rombo de R$30 milhões por ano. Os federais prenderam 15 suspeitos acusados de crimes de extorsão, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa, formação de quadrilha, falsidade ideológica e descaminho. Apreenderam R$500 mil em dinheiro, 5 automóveis de luxo e vários computadores. A Polícia Federal agiu em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Havia indícios de crimes em franquias que serviriam para remessa de mercadorias ao exterior. A CPI dos Correios chegou a propor 21 projetos de lei para prevenir e combater a corrupção, com o intuito de eliminar mecanismos usados para desviar dinheiro público. Previam programas nacionais que estimulassem denúncias sobre fraudes, projetos com o objetivo de reduzir o número de cargos políticos nos governos, leis contra a improbidade administrativa, propostas para alterar e dar mais rigor aos contratos de publicidade e fiscalizar fundos de pensão, movimentações atípicas de dinheiro e operações financeiras internacionais. Nada foi adiante. Pior, um grupo de 10 empresas investigadas pela Polícia Federal, com executivos indiciados e até presos, conseguiu manter contratos com o governo Lula. A União destinou R$514 milhões a essas empresas entre janeiro de 2005 e abril de 2007, conforme o relato do repórter Rubens Valente na Folha de São Paulo. Apenas 5 dessas empresas receberam a bagatela de R$396 milhões no período, a maior parte dos recursos provenientes do Ministério da Saúde. O então ministro Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aliás, chegou a ser indiciado pela Polícia Federal durante as investigações da Operação Vampiro sobre fraudes em compra de hemoderivados em 2004. Outro caso intrigante foi o da Operação Sentinela, desencadeada pela Polícia Federal no mesmo ano de 2004. 5 empresas de vigilância foram acusadas de fraudar contratos. Uma delas era a Confederal, cujo proprietário havia sido o ex-ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, do PMDB de Ceará. As 5 empresas receberam R$118 milhões de órgãos federais entre janeiro de 2005 e abril de 2007, ou seja, após a ação dos federais. E detalhe, as injeções de dinheiro público nessas empresas dobraram após a Operação Sentinela. Nenhuma foi declarada inidônea pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. A Operação Navalha foi das mais ruidosas. Derrubou, então, ministro de Minas e Energia, o Silas Rondô, uma indicação do PMDB. Pois bem, em setembro de 2007, o Ministério de Minas e Energia decidiu arquivar os processos administrativos disciplinares abertos contra os funcionários Ivo Almeida Costa, assessor direto de Silas Rondô, e José Ribamar Lobato Santana, diretor do programa Luz para Todos na época do escândalo. Ivo Almeida Costa foi acusado de intermediar propina de R$100 mil a Silas Rondô, um suborno da empreiteira Gautama. Ficou por isso mesmo. Outro final patético foi do esquema criminoso de venda de ambulâncias superfaturadas para prefeituras com recursos de emendas de parlamentares ao orçamento da União. A maracutaia, investigada pela CPI dos sanguessugas, era coisa grande. Envolvia 493 prefeituras de todo o país e somou fraudes avaliadas em R$110 milhões. Em agosto de 2006, a CPI aprovou relatório parcial apontando a ligação de 69 deputados e 3 senadores com a chamada máfia dos sanguessugas. Não foi além disso. Em 21 de dezembro de 2006, o Conselho de Ética da Câmara encerrou os trabalhos daquela legislatura sem punir qualquer deputado.
Os senadores também se livraram. Eles foram acusados de receber propina da empresa Planan em troca da apresentação de emendas que destinavam recursos para municípios adquirirem ambulâncias superfaturadas. Importante ressaltar que o relator da CPI foi o senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, ex-ministro do governo Lula. Ele não pediu indiciamento de ninguém, ao contrário do que indicara o seu relatório parcial. Livraram-se todos, pois deputados, senadores, servidores federais, funcionários municipais, prefeitos e empresários, com exceção de 5 ex-chefes de executivos municipais mato-grossenses e 26 servidores públicos. Eles foram denunciados em novembro de 2008 pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso. O STF, Supremo Tribunal Federal, por sua vez, instaurou outro processo contra 11 suspeitos de envolvimento em escândalo de mensalão em abril de 2007. Entre os denunciados estavam José Genuíno, ex-presidente nacional do PT, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, o empresário Marcos Valério e a mulher dele, Renilda Santiago, e dirigentes de bancos. Todos foram acusados por diversos crimes como gestão fraudulenta e falsidade ideológica. A ação foi aberta pela Justiça Federal de Minas Gerais e o STF a ratificou. De acordo com o Ministério Público, o BMG concedeu empréstimos ao PT e a empresas de Marcos Valério em troca de vantagens que deram lucros bilionários decorrentes da autorização para o BMG fazer a operacionalização de empréstimos consignados de servidores públicos, pensionistas e aposentados do INSS a partir de 2003. As operações de crédito foram consideradas irregulares, pois a situação econômico-financeira dos tomadores era incompatível com o valor e também em razão das parcas garantias oferecidas pelo PT e por Marcos Valério apontadas como insuficientes. Em agosto de 2008, a Receita Federal multou o PT em 1,3 milhão de reais por conta da suposta omissão de valores arrecadados pelo caixa do partido. As receitas não contabilizadas chegariam a 2,4 milhões de reais, dos quais 1,4 milhão proveniente de contas de Marcos Valério. A maior parte teria sido usada para pagar dívidas do partido por intermédio da agência SMPB. Agora, Antônio Palocci, do PT de São Paulo. Antônio Palocci, do PT de São Paulo. O desmembramento das encrencas nas quais o ex-ministro se meteu no primeiro mandato de Lula merece comentários. Em 2006, ao ser afastado do governo, Palocci era o principal auxiliar do presidente. Ele não resistiu à denúncia de que mandara quebrar o sigilo bancário do caseiro Francinildo dos Santos Costa, que o acusara de frequentar uma casa em Brasília para se divertir com garotas de programa, a famosa Casa dos Prazeres. Mais grave ainda, Palocci era acusado de ter recebido propina de 50 mil reais mensais na época em que foi prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo. O contundente da história era que o autor da denúncia, o advogado Rogério Tadeu Buratti, fora secretário de governo de Palocci, mantinha relações estreitas com o ex-ministro e havia sido vice-presidente da empreiteira Leão Leão, juntamente à empresa que teria bancado um mensalão de 50 mil reais para o prefeito. Em seu depoimento original, após ser preso em agosto de 2005, Rogério Buratti relatou a 6 promotores de justiça e a um delegado de polícia que Palocci recebera propina durante os anos de 2001 e 2002 até se desligar da administração municipal para assumir o cargo de ministro da Fazenda de Lula. Pois bem, quase 2 anos depois, em junho de 2007, Buratti decidiu fazer uma nova declaração oficial para se retratar das insinuações e atribuições feitas e da suspeita levantada em relação a Antônio Palocci. Ou seja, não era mais verdadeira a história da propina de 50 mil reais. Na época do primeiro depoimento, Buratti informara que os valores do mensalão estavam vinculados ao contrato de coleta e varrição aqui em Ribeirão Preto. Pois se não houvesse esse contrato em tese não teria contribuição. O advogado aceitara contar o que sabia em troca do benefício da delação premiada. A cooperação lhe devolveu a liberdade e garantiu que não fosse denunciado. Quando foi preso, Buratti era acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Caso fosse condenado, poderia ficar preso por 13 anos. Para recordar, Buratti foi assessor do então deputado estadual José Dirceu, do PT de São Paulo, em 1987. Na primeira gestão do prefeito Palocci em Ribeirão Preto, de 1993 a 1996, ocupou o cargo de secretário de governo até ser afastado num caso de suspeita de corrupção. Em 1999, tornou-se vice-presidente da Leão Leão. A empreiteira foi a maior financiadora da campanha de reeleição do prefeito Palocci em 2000. Mantinha diversos contratos com a administração. Em troca de vantagens indevidas, daria propina. Buratti saiu da Leão Leão em 2004, depois de envolvido no caso da rumorosa extorsão à multinacional GTEC. A empresa norte-americana estava interessada em renovar um contrato com a Caixa Econômica Federal. O banco oficial era subordinado ao ministro da Fazenda, à época Antônio Palocci. Ao justificar o novo depoimento que inocentava Palocci, Buratti argumentou que no anterior estava preocupado com a saúde da mãe. Por isso, submeteu-se à vontade dos representantes do Ministério Público e da Polícia, concordando com suas exigências para poder livrar-se das suas ameaças, que eram concretas, e daquela situação humilhante e constrangedora, segundo ele.
disse que em 2005, ao depor a CPI dos Mingos, foi tomado de pânico, temendo nova prisão diante das câmeras de televisão que transmitiam o evento para todo o país. Bobagem. Os dois amigos, aliados históricos, orientados por bons advogados, esfriaram a cabeça e decidiram que o melhor é proteger Palocci. O delegado de Polícia Seccional de Ribeirão Preto, Benedito Antônio Valencisi, responsável pelas investigações da chamada máfia do lixo na cidade, minimizou a importância do novo depoimento de Buratti. Ele foi um caminho para as investigações, mas a chave de tudo foram as provas que nós encontramos. Havia notas falsas na empresa, ordens de serviço falsas na prefeitura que eram usadas no esquema. Em 26 de fevereiro de 2008, 6 dias após ter feito a declaração acima, o delegado Benedito Antônio Valencisi foi afastado do cargo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve uma decisão administrativa. Mais de um ano depois de ter sido aberta a ação no STF para investigar o envolvimento de Palocci com a máfia do lixo, o processo continuava parado em Brasília sem a designação de um relator. A suposta quadrilha chefiada por Palocci havia sido acusada de desviar 30 milhões de reais por meio de superfaturamento de serviços prestados pela empreiteira Leão Leão. Conforme o Ministério Público, a Leão Leão recebeu quantia superior a 3 vezes o valor original do contrato. Para os promotores, a empreiteira apresentava planilhas com valores de distância superiores ao que realmente tinham sido varridos. A ação citava casos de medição de 44 a 50 quilômetros de varrição diária, quando na realidade eram varridos aproximadamente 4 quilômetros. Palocci também era acusado de introduzir alterações no sistema de compras de produtos alimentícios em Ribeirão Preto, o que talvez beneficiasse determinadas empresas contratadas pela prefeitura. 9 contratos teriam provocado prejuízo de 2,1 milhões de reais ao município. Uma das compras autorizadas por Palocci ficara famosa por exigir um certo molho de tomate peneirado refogado com ervilhas. Os promotores entenderam a especificação como forma de direcionar a contratação em benefício do fabricante Oderich, do Rio Grande do Sul. Também favorecia a Catita, fornecedora exclusiva do produto, da mesma forma que outras empresas ligadas a ela. De acordo com o relatório do Ministério Público, esquemas semelhantes ocorreram em outras administrações municipais, sendo a maioria administrada por prefeitos filiados ao PT. Apurou-se que vários artifícios foram utilizados para o favorecimento de tais empresas, que quase sempre concorriam entre si, longe de qualquer ameaça de concorrência de outros fornecedores. Palocci conseguiu imunidade parlamentar ao ser eleito deputado federal em 2006. Em relação ao caso GETEC, o Ministério Público Federal possuía indícios de que a renovação do contrato entre a multinacional da área de informática e a Caixa Econômica Federal, com vistas ao gerenciamento do sistema de loterias, envolveria pagamentos suspeitos no exterior. A empresa norte-americana teria aberto canais de negociação para sua recontratação em 2003. Mantivera contatos com Valdomiro Diniz, do grupo do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo, e com Rogério Buratti, ligado a Antônio Palocci, no Ministério da Fazenda. Ambos, Valdomiro Diniz e Buratti, foram acusados de exigir propina milionária. Vou parar por aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu... Não, vou continuar. Vamos continuar quase acabando essa parte aqui. Em junho de 2007, o Ministério Público ainda tentava rastrear o pagamento de uma comissão de 5,5 milhões de reais. Investigava o ex-presidente da Caixa, Jorge Matoso, também afastado por conta da quebra do sigilo do caseiro Francine dos Santos Costa. Matoso teria autorizado a renovação do contrato com a GETEC por 25 meses por 650 milhões de reais. Somente em dezembro de 2009, Valdomiro Diniz sofreu condenação no caso GETEC. A Justiça Federal de Brasília considerou o ex-subchefe de assuntos parlamentares de José Dirceu culpado por tráfico de influência ao patrocinar interesses escusos e particulares em contrato de suposto interesse da Caixa. Ele teria se encontrado 2 vezes no hotel com dirigentes da multinacional em reuniões das quais participara Carlinhos Cachoeira, o famoso empresário do jogo, que filmara o próprio Valdomiro Diniz pedindo propina para facilitar negócios com o governo do Rio em 2002. De acordo com a denúncia, Valdomiro condicionara a parceria Caixa-GETEC à contratação de Buratti como consultor, por valor superior a 10 milhões de reais. Enfim, o episódio da violação do sigilo bancário de Francine Costa. O Ministério Público Federal entendeu o crime como parte da estratégia de Palocci para tentar provar que o caseiro recebera pagamento para acusá-lo. O ministro teria determinado a violação cumprida por Jorge Matoso. Conforme a Procuradoria-Geral da República, os telefonemas entre os envolvidos comprovariam a trama. Em fevereiro de 2008, Palocci Matoso e o assessor de imprensa do ex-ministro, Marcelo Neto, foram denunciados ao STF. Em outubro de 2008, a revista Piauí relatou que haveria oferta em dinheiro para Francine dos Santos Costa inocentar Palocci. O ex-ministro precisava se livrar da acusação para tentar a candidatura a governador de São Paulo em 2010. O advogado do caseiro, Vrício, sei lá como é que se pronuncia esse nome, W-L-I-C-I-O, Chaveiro Nascimento, ou Ulício, não sei, W-L-I-C-I-O. Segundo a revista,
fora procurado por um intermédio do dono de um restaurante frequentado por dirigentes do PT. Francinildo Costa foi ouvido pela revista. Palavras dele. Eles falaram em R$1 milhão, mais uma casa para eu negar tudo. O W. Lício, sei lá, me disse assim, o conhecido falou em R$1 milhão, o dinheiro é bom, você arranja a tua vida e eu fico com a metade, mas o dinheiro também é ruim, você vai ter que mentir e vai correr perigo, no teu lugar eu não aceitaria. O caseiro não aceitou. Palocci, contudo, se deu bem. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, acabaram recomendando ao STF, Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2009, a rejeição e o arquivamento da denúncia de envolvimento do ex-prefeito com a máfia do lixo de Ribeirão Preto. Segundo ele, não haveria provas para fundamentar a denúncia criminal. O requerimento de Souza foi acatado pelo STF. Por outro lado, a Procuradoria-Geral defendia a abertura de processo criminal para julgar Palocci pela violação do sigilo bancário do caseiro Francinildo dos Santos Costa. 4 meses depois, porém, por 5 votos a 4, o STF decidiu que Palocci não deveria sequer responder pela quebra do sigilo. Para o presidente do STF e relator do caso, ministro Gilmar Mendes, não havia elementos suficientes para comprovar a participação do ex-ministro da Fazenda. Dá para acreditar? Palocci escapou. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ex-ministro da Previdência Social do presidente Lula, deixou o cargo em 2005. Havia acusação de que, com um sócio, ofereceram propriedades rurais fantasmas como garantia de um empréstimo do BASA, ou BASA, Banco da Amazônia, para pôr em operação o abatedouro de aves em Boa Vista. O abatedouro não chegou a funcionar e o empréstimo deixou de ser pago. Ficaram R$25 milhões de prejuízos. O caso ficou conhecido como o escândalo do Frangogate. Note-se que Romero Jucá manteve prestígio junto ao presidente da República, tanto que no segundo mandato de Lula foi nomeado líder do governo no Senado. Em novembro de 2008, o STF arquivou o caso por prescrição da pena. O STF não chegou nem a analisar o mérito da ação. O pedido de prescrição foi feito pelo advogado do senador, da denúncia formulada pelo procurador-geral Antônio Fernando de Souza. Os denunciados obtiveram em 27 de junho de 1996, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, uma vez que se utilizaram de imóveis inexistentes como garantia, a fim de receber a segunda parcela do empréstimo. Romero Jucá também se saiu ileso no STF. Vale registrar a declaração do caseiro Francinildo dos Santos Costa ao repórter Rubens Valente, publicada na Folha de São Paulo, de 8 de junho de 2009. Nós estamos no Brasil, e no Brasil hoje em dia acontece de tudo em termos de política. O cara apronta e ainda sai livre da acusação, é candidato, faz o que quer. Isso é a política do Brasil. Vou parar por aqui, tá, pessoal? Próxima leitura aí vai ser a partir da parte 18, chamada TCU recomendou paralisar obras irregulares. Petrobras foi campeã em aumento de custos. E aí eu vou tentar ler até a página 750. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Seis, 7... até a página 750. Que aí vão ficar faltando aí, 67 páginas do livro, tá? Vou tentar terminar tudo ainda hoje. Não sei se vai dar tempo, né? Então, de madrugada. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!